Dois deputados do PL enviaram ofícios ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ao prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, cobrando que os dois adotem medidas para punir a escola de samba Vai Vai por conta do desfile do último sábado. Os parlamentares querem que a agremiação seja impedida de receber recursos públicos, tanto da prefeitura como do estado, no próximo ano. A escola levou uma das alas compostas por pessoas fantasiadas de policiais do batalhão de choque. Eles usavam chifres e asas vermelho-alaranjadas, fazendo alusão a demônios. Zé Maria, parlamentares da oposição, em especial do PL, estão reagindo a esse desfile da Vai Vai. Pois é, Kobayashi, uma frase muito famosa diz o seguinte, que quando o artista precisa explicar a arte, um dos dois é burro. Ou o artista que não soube exprimir verdadeiramente, ou o público que não soube entender. Neste caso, o público e as pessoas em geral, e olha bem, esse assunto chega aqui ao Congresso Nacional, não há ninguém burro nessa história, né? E o artista, então, deve explicar exatamente o que ele quis dizer com essa fantasia de colocar o policial como demônio, o policial como uma coisa do mal, né? Então é preciso que ele se explique e ele deve uma desculpa. Só ele que deve desculpas, né? Ele que fez a fantasia, ele que projetou a fantasia e executou na avenida. A arte, ela tem que ter liberdade, assim, de ação. A liberdade de expressão, ela envolve vários ângulos e não é só falar, mas todo tipo de liberdade de expressão, através de imagens, vídeos, filmes e também, por que não, expressões populares como essas aí do carnaval. Geralmente, e é tradicional, né, que as pessoas brinquem com figuras públicas durante o carnaval, através de máscaras. Máscaras viralizam e fantasias viralizam dependendo do que está acontecendo no país, na política, no futebol, né? Houve um tempo em que se fantasiou do japonês da Federal e assim por diante. Há essa liberdade, isso é natural. Agora, é preciso que as pessoas tenham responsabilidade sobre a mensagem que passa. Uma pessoa, de forma individual, fazer uma fantasia e desfilar uma garota sexy com algema é uma coisa, significando policial, fazendo uma alusão à polícia. Agora, uma escola de samba, fazer um enredo e colocar uma ala inteira de policiais como sendo do mal, policiais com cores que simbolizam, sim, medo, que simbolizam alguma coisa demoníaca, isso não é natural e passa a mensagem que o Alan fala aqui sempre, que o Mota fala aqui sempre, dessa história de catequizar as pessoas. E colocar o policial como se fosse do mal, não é. A polícia é do bem. Existe um ou outro policial mal. Todas as profissões existem. Agora, na polícia, até o bom policial detesta o policial do mal, o policial corrupto, o policial bandido. Então é preciso, sim, que pelo menos explique o que aconteceu e aí, depois da explicação, o Estado, que é o chefe máximo do policial, entra ou não com pedido de reparação ou algo parecido. Alan Gani. Olha só, eu achei esse desfile da Vai Vai horroroso. Não tem nada de arte, foi um proselitismo político, ideológico, para demonizar a figura do policial. Agora, como um defensor absoluto da liberdade de expressão, eu acho que é do jogo. Quer dizer, a Vai Vai, ela tem o direito de fazer algo nesse sentido. Eu sempre defendo que liberdade, ela não é asséptica, né? Não existe uma defesa da liberdade asséptica, uma liberdade limpinha. A liberdade, ela pressupõe imperfeições. A liberdade pressupõe a arte ruim e a arte boa. Ela pressupõe opiniões ruins e opiniões boas. Portanto, algum tipo de censura a Vai Vai, algum tipo de punição, eu sou absolutamente contra. Por quê? Porque senão eu estou fazendo exatamente o discurso da esquerda. Qual que é o discurso da esquerda? Ora,
Você tem liberdade para falar sobre esses temas. Agora, sei lá, se você vai criticar lockdown, aí não pode. Aí você não tem liberdade. Aí a gente vai derrubar a tua rede social. Se você for criticar a política de cota, não. Aí você é racista, etc. e tal. Então, esse tipo de coisa eu sou absolutamente contra. Liberdade é ou não é? É claro que tem pessoas que fazem mau uso dessa liberdade, incitação à violência, calúnia, etc. E aí é por isso que existem os instrumentos jurídicos para processar essa pessoa. Agora, essa liberdade asséptica, regulando o que pode e o que não pode, eu sou absolutamente contra, por mais que eu tenha achado o discurso, o desfile da Vai-Vai horroroso. Foi proselitismo ideológico contra a polícia, demonização da polícia, e isso eu sou absolutamente contra. Isso não é arte. Ô Roberto Mota, os parlamentares estão atuando aí, oficiando o governador e o prefeito, porque a gente está falando também sobre o uso de dinheiro público, né? Parlamentares estão cumprindo seu papel. Eu estou do lado do Alan Gani, eu defendo a liberdade de expressão. Eu não vou pedir a regulamentação das escolas de samba. Eu não vou pedir a criação de uma agência regulamentadora do samba do Brasil. Eu não vou pedir que as alas das escolas de samba passem por agências checadoras de fatos. O que eu não entendo é a falta de reação das pessoas. O que eu não entendo é como é que a multidão assistiu aquilo normalmente. Eu não entendo por que as pessoas não levantaram e foram embora. O Alan tem razão. A escola pode se expressar do jeito que ela quiser. E as pessoas podem reagir àquilo do jeito que quiserem, do jeito que acharem correto. Será que alguém vaiou? Qual será a reação das pessoas quando vem uma ala de escola de samba que caracteriza policiais, os policiais que estão ali em volta, protegendo todo mundo? Esses policiais caracterizados como demônios, eu acho que a gente não pode aceitar isso como normal. Porque pensa aqui comigo, quem acha que os policiais são demônios, propõe colocar o quê no lugar dos policiais? Será que a Vai-Vai tem alguma proposta para quem vai combater o crime no lugar dos policiais? Quem acha que o policial é demônio, sugere o que para combater o crime? Artistas? Traficantes? Conselhos populares? O tal do SUS da segurança pública, que é uma das ideias mais estapafúrdias que eu já vi falar. Meus amigos, isso é muito sério. O meu amigo delegado Fabrício Oliveira, da CORE aqui do Rio de Janeiro, comentou esse assunto na internet. Ele disse: a disseminação de ideias equivocadas tem consequências nefastas a longo prazo. Os responsáveis por promover essas narrativas têm um objetivo claro: minar a legitimidade do Estado. É disso que se trata. No momento em que a gente fala de democracia, de ataques ao Estado de Direito, foi isso que eu vi ali. Naquela alegoria, eu vi um tapa na cara do Estado de Direito. Ô Zé, está havendo uma normalização desse tipo de discurso, de demonizar o policial? Pois é, isso no Brasil é muito normal, é muito tranquilo, todo mundo até então, agora que a gente começa a comentar e chamar a atenção para esse tipo de fato, né? Mas sempre foi comum, eu comentando aqui com o Alan, ontem falamos de filmes. Nos Estados Unidos, o bandido, ele não tem esse glamour que os filmes retratam lá, não. O grande herói da história da segurança pública é o policial. Nos filmes de lá, os policiais são os heróis. Existem séries, não é só um filme isolado, onde o policial, exercendo a sua função, salva pessoas e é admirado e tal. Aqui no Brasil, nunca houve um filme onde o policial é sério, o policial entra como a solução do problema antes de Tropa de Elite. Tropa de Elite quebrou um paradigma. Eu me lembro de uma entrevista do diretor dizendo o seguinte: houve uma grande apreensão, uma apreensão interna ali,
falando como o público vai entender. Nós estamos colocando o policial como um herói, e nunca houve a história que é sempre o contrário. O herói é o bandido da luz vermelha, o herói aqui é Madame Capeta, Madame Satanás, Madame Satã. O herói aqui os filmes colocam como heróis os bandidos, né? E tudo normal. Música, eu ficaria aqui uma noite inteira falando de músicas que colocam o policial como bandido. Polícia, para quem precisa de polícia, ela vem a veraneio vascaína, vem dobrando na esquina, né? Todo pobre, quando nasce, desde menino, já sabe o que vai fazer. Eu quero matar, eu quero roubar, papai, eu quero ser policial quando eu crescer. E várias letras. O Morro de Dedê é ruim de invadir. São várias músicas e artes em geral. Talvez, eu vou me atrever aqui a fazer uma análise mais psicológica, talvez seja uma ideia ainda de quando o regime militar implantou na cabeça das pessoas de que o regime era ruim e o regime militar era a polícia. Talvez, não sei. E aí a esquerda tomou raiva de tudo que é policial e fez esse cordão de música, filme, teatro, livros. É raro onde o policial faz a sua função real, ou seja, defender as pessoas nesse mundo das artes aqui no Brasil. E eu chego a dizer o seguinte: o policial ele é retratado como capeta, como demônio e como pesadelo para a mente assassina. Quem tem medo da polícia tem algo a temer. E isto é real. Isto é real. A gente conhece técnicas de policiais, por exemplo, quando passa com uma viatura, que alguém corre, que alguém olha com medo e se esconde, ele será revistado. Ninguém pode ter medo da polícia se não dever a polícia. Então, quem idealizou essa história do policial demônio, policial capeta, né, o policial pesadelo, é porque tem dívida. Então, para eles, a polícia é e tem que ser mesmo um pesadelo. Não pode ser um bonzinho e um aliado, não. Ô, Gani, agora chama atenção o timing, né? A gente acabou de dar notícia de que em poucos dias 11 policiais foram atacados. A gente teve já nesse início de ano alguns policiais mortos pelo crime organizado e nesse mesmo período, nesses mesmos dias, é que acontece o carnaval em que os policiais são retratados como demônios. Perfeita essa sua observação, Koba. É um timing porque a gente vive uma crise de segurança pública, ela chegou no ápice, tem toda essa morte de policiais. É um tema que até tem unido aí pessoas de diferentes ideologias, porque agora é uma questão de Estado, né? Não dá, a pessoa de esquerda ela também é vítima da violência, ela começou a entender, né? Não estou falando daquele intelectual ou daquele artista que vive cheio de seguranças no mundo, não é isso. Eu estou falando daquele cidadão comum que tem inclinações mais à esquerda. Ele começou a entender que não dá para ficar apenas no discurso ideológico, ele precisa da polícia, ele precisa sair para trabalhar em segurança. Então é algo que tem unido a esquerda e a direita, tanto é que a gente vê movimentações no Congresso Nacional de políticos de esquerda preocupados com isso, porque eles sabem que eles podem ser penalizados na urna, E aí o time é horroroso, porque você tem essa crise de segurança pública, você tem uma série de mortes de policiais. A maior parte da população apoia o policial. A maior parte da população é absolutamente contra marginais e quer lei duras. E aí eles colocam achando que eles vão fazer o maior sucesso. É claro que não vão, e concordo com o Mota, uma reação que seria absolutamente legítima, seria boa e velha vaia, seria virar as costas, né? Isso teria um efeito muito maior, seria abandonar o sambódromo. E é do jogo isso daí, né? Porque no final das contas, quem está bancando tudo aquilo, quem está pagando por tudo aquilo, é a população, né? É o cliente. Então, se o cliente olhou aquilo e ele se sente desrespeitado, e naquele dia eu não estava, eu estava no primeiro dia, mas se eu estivesse no segundo dia e visse algo daquele tipo, eu provavelmente iria embora. Eu falo, mas peraí, por que eu vou ficar assistindo um troço que é um desrespeito a mim?
Porque desrespeitar um policial é um desrespeito ao próprio indivíduo, dado que ele, né, com todas as condições que ele vive no Brasil, ele se arrisca para me proteger. Então ele está desrespeitando a mim também. Ô, Mota, eu quero o seu ponto de vista sobre, não sobre os policiais retratados como demônios, mas sobre o mestre Sala e porta-bandeiras, e aí já posições de destaque na escola de samba, que foram retratados como prisioneiros, como presidiários. Ou seja, além do policial ser um demônio, o presidiário e o preso é tido como um lugar de destaque. Como é que você vê? Isso faz parte da mesma narrativa, Kobayashi. E esse comentário do Alan é muito importante, porque não resta nenhuma dúvida que a demonização da polícia e glamorização do crime é parte da plataforma da esquerda moderna. Não há nenhuma dúvida sobre isso, né? E eu ofereço inúmeras evidências, inúmeros detalhes no meu livro A Construção da Maldade. Isso, há várias origens documentadas para isso, né? Por exemplo, no trabalho de Antonio Gramsci, aquele marxista italiano, no trabalho também dos pensadores chamados de Escola de Frankfurt, que eram os pensadores alemães que imigraram para os Estados Unidos no início do século passado. E é uma pauta suicida. Eu mesmo, a primeira vez que estudei esse assunto, eu me espantei. Eu não conseguia entender como parlamentares, como políticos, defendem uma pauta que, no final das contas, se volta contra eles, porque nenhum deles vai ter segurança, carro blindado a vida inteira. E todos eles têm famílias. E de vez em quando a gente vê notícia, né, de um familiar de um político de esquerda que foi vítima de algum crime. No entanto, eles continuam empurrando essa pauta, eles continuam dificultando o endurecimento da lei penal no Brasil, eles continuam aplaudindo projetos que criam benefícios para criminosos, eles continuam discursando, passando essa mensagem. Roubar um celular não tem nada demais, o assalto é justificado. É uma atitude, é uma estratégia política suicida. Então, eu compreendo que muita gente tem dificuldade de acreditar que isso é feito de propósito. Mas não há nenhuma dúvida, as evidências estão aí, né? Para quem duvidava, para quem ainda duvidava, está aí esse desfile de escola de samba demonizando policiais e aplaudindo presidiários. Presidiários não, desculpe, pessoas privadas de liberdade. É assim que se diz hoje em dia. E olha só, notícia de agora há pouco, a Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo. A escola de samba ganhou o título no critério de desempate. A Vai-Vai, de quem nós estamos falando, que a respeito dessa demonização dos policiais, terminou apenas em 8º lugar. Ô Zé, pelo menos os jurados não se convenceram aí da arte da Vai-Vai nesse carnaval. Pois é, e o presidente da Vai-Vai, né, o Clarício, ele acabou defendendo, rebatendo críticas e dizendo que se trata de fatos. Não são fatos, não é realidade essa situação, né? Não tem nada a ver. E demonstra claramente de que não há uma aceitação, há um processo assim. Eu, sinceramente, eu acho muito esquisito, não gosto, acho estranho se a política se apropriar de desfiles e de manifestações populares. Primeiro, em casos aí de estados, e vários estados já financiaram escolas de samba. Eu não acho isso correto, porque há prioridades mais urgentes nos estados e municípios, né? E não faz sentido jogar dinheiro no desfile de escola de samba. Por outro lado, o próprio tema, porque uma escola, quando ela desfila para os seus fãs, né? Que as escolas têm seguidores, como o time de futebol, né? E alguns são bastante doentes, bastante aguerridos ali na defesa da escola. Então, quando se trata de um assunto assim, é claro que a escola vai desagradar pessoas que são fãs da escola. Muitos policiais, por exemplo, torcem para a Vai-Vai. E aí, quando ela toca em assuntos assim sensíveis, em assuntos difíceis como a política ela é binária, ela é de um lado e de outro, né? Então, assim, não faz sentido um Estado financiar uma escola de samba.
como não faz sentido a escola de samba se apropriar dessa credulidade popular, que significa um desfile, uma manifestação popular, né, que agora parece uma ópera a céu aberto, é uma coisa muito mais ampla do que as manifestações de antigamente. Então, eu não acho correto, e eu tenho a impressão, não precisa fazer lei nem nada, a escola de samba já está altamente regulamentada, já existe uma entidade que regula e que coordena as escolas de samba. No Rio chama Liesb, em São Paulo tem outro nome que eu não sei, aqui também Liga das Escolas, e enfim, essas coordenações vão chegar a um ponto que vão definir temas. Aliás, já existem restrições, elas se impõem restrições a temas, né? Então, assim, um tema como esse de tornar um herói, um bandido, e o policial, inverter a situação e colocar um policial como demônio, isso não é regulamentação, é uma lógica. E qual seria a punição? É isso que nós estamos falando aqui, de não aceitar, não virar as costas, não abandonar, porque isso aí, além de ser mal educado, é contra a própria existência do debate. Você tem que encarar o debate de frente. Você não pode ficar como um caramujo ou como uma tartaruga, se encolher dentro de um casco e ir embora. Tem que enfrentar o debate e dar a sua opinião, né, e ir em frente. É assim que se faz, não pode deixar só um lado falando. Ô Gani, como é que você vê essa questão do financiamento público do carnaval? Dinheiro público sendo utilizado para escolas de samba? Olha, eu tendo a ser contra dinheiro público financiando arte. Por quê? Porque é o nosso dinheiro e o orçamento do governo ele é limitado. Por que ele é limitado? Porque a produção de riqueza na sociedade de um ano, ela é limitada, o que a gente chama de PIB. Né? A gente não tem dinheiro infinito para tudo. Então, muitas vezes, em épocas de Olimpíadas, a gente, falta incentivo para esgrima, falta incentivo para o carnaval. As pessoas têm uma ideia de que tem dinheiro abundante, que tem dinheiro para tudo. Não, o orçamento é limitado. Então, eu estou querendo dizer o seguinte: dinheiro público para a escola de samba é menos dinheiro para saneamento básico. É tão simples quanto isso. Dinheiro público ou renúncia fiscal para o artista, Lei Rouanet, é menos dinheiro que está indo para a saúde. Então, cabe a gente quais são as escolhas prioritárias da sociedade. Então, eu vejo, de alguma maneira, que a arte boa, ela acaba se sustentando. Veja, Dostoiévski não teve financiamento público. Machado de Assis não teve financiamento público. Então, acho que eu tendo a ser contra esse tipo de coisa. Eu acho que o carnaval ele tem que se tornar sustentável, né? Tem que ter lá, você paga os ingressos, acho que uma parte, eu não sei exatamente como que funciona, mas uma parte, né, do sambódromo vai para as escolas de samba, mas eu tendo a ser contra dinheiro público, que eu acredito que o país tem outras prioridades.